Hoje nós vamos fazer mais um react, dessa vez um react do Leon, acho que do canal Coisa de Nerd e Nerd, algo assim, não recordo bem, em que ele fala sobre filosofia. Então vamos aqui assistir. Peço que desde já você se inscreva no canal e comente aí se está gostando desses vídeos, certo? E pretendo trazer mais vídeos como esse. Dei um retorno aí. Então, vamos ver. Leon, qual o melhor jeito de estudar filosofia? Não tenho condições de cursar a Universidade de Filosofia no momento. É o Pedro Borges Amaral. Não tem jeito certo, tá? Todo mundo que eu conheço que chegou em filosofia fora do curso de filosofia na universidade, chegou em filosofia de um jeito diferente. O que você pode fazer é encontrar um autor que tem algum livro que te interessa. Normalmente a galera vai pro Nietzsche, essas coisas assim. Dentro do livro desse autor, ele vai tratar de terminologias que ele tirou de outros autores. Você descobre isso normalmente, se já não tiver explícito no livro do filósofo que você está lendo, você descobre isso lendo um comentador, que é basicamente um pesquisador, um professor universitário que vai escrever um livro falando do livro daquele filósofo, explicando determinados conceitos, explicando conceitos históricos que podem não ser tão claros pra gente, porque muito da filosofia que a gente lê hoje foi escrita séculos atrás, onde o contexto histórico era totalmente diferente. Você pode pegar um livro desse e ele vai te colocar esses termos, né? O que se usa normalmente é com quem o filósofo dialoga, ou seja, com quais outros filósofos, terminologias, conceitos de outros filósofos, ele está interagindo para falar a própria coisa que ele quer falar. Eu te aconselho a fazer isso. Pega uma coisa que te interessa, tá? Aí depois você tenta destrinchar de onde está vindo as ideias desse autor, e você corre atrás desses outros autores que inspiraram ele ou com quem ele está discordando ou concordando, com quem ele está dialogando. E aí você vai desenvolvendo a partir daí. Que foi mais ou menos o que eu fiz. Eu comecei com o Foucault. Eu fui ler um livro do Foucault, um livro tinha uma coletânea de obras dele, né? Eu comecei primeiro na História da Loucura, depois eu fui ler o Arqueologia do Saber. Não é Arqueologia do Saber, era o Palavra e as Coisas. E aí eu não entendi nada do Palavra e as Coisas, eu falei, filosofia não deve ser pra mim, porque isso aqui é impossível. De fato, o Foucault é de uma era de filósofos, assim, que acho que escrevia de forma muito obscura pra parecer inteligente. Um negócio meio babaca mesmo, mas Não muita gente fez assim isso. Dele. Não, mas o Foucault até menos, mas se você pegar outros contemporâneos, outros autores da mesma época dele, do mesmo movimento dele, você pega aí Derrida, Deleuze e coisas tipo, os caras escreveram de forma obscura pra parecer esperto e pra parecer que o que eles estavam escrevendo era profundo, quando na verdade um monte de coisa ali era banalidade. Esse que é a verdade, tá? Nossa. Isso esse ponto final aí que ele falou realmente a característica da filosofia moderna, não é? Pela ânsia, né, pelo desejo de trazer questões novas, pelo desejo de novidade. Eles rompem com a tradição e abrogam para si mesmo um tribunal em que são juízes, ao ponto em que não estão se importando em compreender a realidade, ou seja, em ler a realidade, mas estão preocupados em interpretá-las. Então, se pegar os autores da escola de Frankfurt, são assim os marxistas, autores modernos, filósofos modernos, contemporâneos. A maioria dos autores são assim. Eles querem interpretar e não compreender. E aí, o idealismo alemão. Então, o que acontece é que há uma falsificação da realidade, não é? E já eu vou comentar outra coisa, espero ele concluir aí o raciocínio, porque imagino que vai ter coisa mais interessante e posso linkar com isso que eu quero falar. Espero que eu não esqueça. Isso deu uma reputação ruim para a filosofia, porque muita gente chega na filosofia por meio desses autores e acha que é incompreensível.
o que não é verdade. Na verdade, a filosofia começa a se tornar incompreensível, começando em Kant, não porque Kant queria que fosse, mas porque ele escrevia muito mal, e ele escrevia muito mal em parte porque ele foi o primeiro autor grande a escrever em alemão, e também porque não tinha uma regra de como escrever filosofia em alemão. Basicamente, o cara estava inventando enquanto ele estava fazendo. E tem uma outra que eu já ouvi também, gente que é especialista nele, que fala que ele escreveu tudo na pressa. Porque tudo que ele produziu dele de importante foi, tipo, no final da vida. Então, acho que ele bateu lá os 50 anos e ele falou assim, vou morrer. E aí, escreve correndo. Nossa, parece eu editando os vídeos do Cadê a Chave. Exato. Aí, depois, teve o primeiro que escreveu complicado de propósito, acho que, na minha avaliação, que foi o Hegel, que o Hegel quis complicar de fato, sem precisar. E, depois disso, vários autores começaram a escrever complicado também. O Nietzsche escrevia complicado porque ele queria ser poeta, tá? Ele é... Não é só que esses autores escrevem de modo complicado, mas é que eles pensam de modo complicado. É impressionante isso. É impressionante. Eles querem interpretar a realidade. Certa vez eu fiz uma conferência, um congresso, em que o sujeito falava sobre a fenomenologia. E aí você viu que ele falava, você ficava... Não é possível que tá todo mundo aqui e vendo essas coisas e ninguém acha que isso é loucura. E a própria dificuldade que ele tinha para poder falar as coisas, você via que não se encaixava, ficava uma coisa muito bagunçada, com uma obscuridade, um obnubilamento realmente da questão. Não dá claridade, não é? Não, isso não é culpa simplesmente do modo de falar, mas do modo como a pessoa pensa, do modo como a pessoa encara as situações, os problemas, ela reflete isso na sua doutrina filosófica. E aí, quando outros vão explicar, vai ser uma bagunça. Vai ser uma confusão. Ele queria escrever... Aforismo. Ele queria escrever tudo dele, tem que ser, né? Ai, meu Deus, como é difícil de entender o Nietzsche. Aí depois você chega nos autores do século XX, principalmente autores franceses, e aí começou essa onda de você escrever o mais obscuro possível, tá? Tanto para esconder a sua ignorância sobre os assuntos, quanto para fazer você parecer inteligente. E aí, que quando você chega nesses autores, que muita gente chega nessa galera e fala assim, filosofia é um treco impossível. Não. Eles teve um problema. Aí, contra isso, teve um movimento depois da filosofia chamada de analítica, né, que surgiu nos Estados Unidos e tal, que é uma galera que de fato tomou outra postura. Se você for pegar a galera da filosofia, sei lá, Richard Roth, essa galera, eles tomaram outra não, que é tipo assim, todo mundo tem que entender o que eu escrevo, tem que ser clara a linguagem. Aí já é outra postura. Mas normalmente você não chega na filosofia por meio desses autores. Porque você fica parado ali no meio, né? Aí você para. Mas enfim, aí o que aconteceu... Não esqueçamos que muitos desses autores são obscuros. Por exemplo, ele mencionou um pouco antes o Hegel e autores também franceses. São obscuros porque estão imbuídos de gnose. Estão imbuídos de gnose. O que é a gnose? A gnose é gnose ou gnosticismo. É a mesma coisa. A gnose é um meio, uma doutrina, um ensino que diz ser o conhecimento, diz haver um conhecimento oculto do qual o homem perdeu acesso e por meio desse conhecimento ele pode alcançar a justificação. Certo? Isso é a gnose. Aqui no canal tem um corte sobre isso, quando nós abordamos a Laudato Si, e o professor Marcelo Andrade tem um vídeo no canal dele explicando a Kabbalah e a gnose, essas questões. Então vale muito a pena ver para aprofundar mais nisso. Mas boa parte desses autores, especialmente o romantismo alemão, está imbuído de gnose, o Friedrich Hölderlin e muitos outros, e distorce o pensamento, a realidade totalmente. Comigo foi isso, eu cheguei, abri a palavras e as coisas e falei, é incompreensível. Só que eu achei um livro do Foucault que tinha uns textos deles, tipo, isolado, não era um livro só, eram vários textos sobre temas diferentes. Ensaios, assim. Exato, e tinha um que chamava Genealogia, que era sobre a genealogia, que ele fala da genealogia do saber. E aí eu fui ver que esse termo genealogia, ele tirou do Nietzsche.
Aí eu falei, eu vou ver esse tal desse Nietzsche. E pra minha sorte, o livro onde o Nietzsche desenvolveu a genealogia é o único livro que ele escreveu de forma, tipo de redação, de ensaio, né? Que, Não assim, em prosa. Não em aforismo. não em aforismo e não em poesia, tá? É um livro que ele escreveu com textos que tem começo, meio e fim. Ele desenvolve um argumento. E por conta disso eu consegui ler, apesar de ser difícil, porque ele dialoga com os filósofos da época. Ele endereça coisa de Kant, coisa do tipo, que na época eu não sabia o que era. Mas deu pra entender, tá? E aí eu tomei gosto pela coisa. E aí eu comecei a correr atrás das coisas, ver coisas do tipo. Atualmente, o que mais me agrada, que também é o mais fácil de entender também, que eu, tipo assim, é o mais antigo, mas é o mais tranquilo de se entender hoje modernamente, se você pegar uma tradução e o cara não te zoa, também, não né? floreia. Que é filosofia grega, né? Eu tô lendo Platão agora, e ainda mais que eu tô lendo agora junto com história, que eu sei o contexto histórico, não preciso nem de ler um comentador que explica o contexto histórico, porque eu de fato sei, quando ele fala um evento histórico, eu sei o que é. Isso é muito bom quando ele realmente muda o texto pra você. Você se sente o máximo. Eu sei. Aí eu tô lendo filosofia grega agora, que eu acho que pra mim, é o que tá sendo mais interessante. Mas é assim que você começa a estudar, procurando os autores mais fáceis. É pegar o autor. Isso aí é impressionante, não é? Porque realmente, ainda hoje, depois de mais de 2000 anos, os gregos, e aí pegamos aí os autores socráticos especialmente, a tríade da fundação da filosofia, Sócrates, Platão e Aristóteles, nós vemos que eles são autores que caem no gosto de muitas pessoas. Porque são autores simples, que falam de maneira clara, que fazem uma leitura da realidade e não uma interpretação. Porque eles possuem uma humildade e reconhecem que sem a humildade é impossível haver um progresso no conhecimento. E que se aprende com a realidade à medida que se entende ser a realidade aquilo com o qual devo me assemelhar, me configurar. E não buscar uma interpretação dela, ou seja, falsificá-la. Então são autores realistas, não é? Simples, de modo claro, sem grande confusão. Ainda que, obviamente, tenho uma preferência por Aristóteles, coisa que não vou comentar aqui, mas em outros vídeos isso fica mais claro. Autor que te interessa e olhar mesmo usando comentadores, procurar gente que fala desse texto, explicando esse texto, né? Outras pessoas que escreveram explicando o texto, se ele for difícil. Com quem esse autor está dialogando, quais são os conceitos ali, de onde que ele está tirando o que é. Se você vai para Nietzsche, depois você pode pegar, tipo, ele dialoga com Kant, dialoga com Platão, ele dialoga com Schopenhauer, principalmente. Eu descobri Schopenhauer por conta do Nietzsche, e aí vai. Muito bem. Nick Smith. Leon, tá gostando do Heródoto? Já chegou na história das... Bom, isso aí já é outra coisa, né? Bom, então, tem uma coisa aí interessante que ele fala, que é procurar o autor que a pessoa gosta. Claro, tem que se ter um gosto pelo autor, senão as coisas não vão andar, não é? Mas isso é interessante porque nos dá, que é justamente o que eu queria comentar, nos dá a base e o fundamento por onde começar, que é um eixo central. Evidentemente que o eixo central o melhor de todos é Santo Tomás, porque ele faz a exposição da tradição, mas não só isso, faz também a crítica. Então a filosofia não fica simplesmente aqueles 3 tópicos, os quais já comentei aqui, e que se vê normalmente na faculdade, no ensino médio. Que a filosofia tem 3 modos de estudar. Enquanto introdução sistemática, enquanto introdução histórica e de modo problemático. Mas esses
modos são modos, como já havia comentado em outros vídeos, modos parcialmente deficientes. O que se deve fazer é uma mescla entre esses 3 modos, mas não só isso. Deve-se ter também um eixo central com o qual eu possa criticar, julgar aquilo que eu vou estar aprendendo. Do contrário, vamos nos perder. Vamos entrar em caminhos obscuros. Porque não vamos ter uma luz, que seria essa doutrina filosófica, que seria o eixo central. Não teremos essa luz para clarear o ambiente que nós estamos. E essa luz deve ser, evidentemente, sintomática daquilo. Então, há algo aí interessante a se pontuar e não poderia ficar de fora. Enfim, o vídeo é este. Espero que vocês tenham gostado. Comente aí para que eu possa trazer mais vídeos como esse. Então, não se esqueça de se inscrever no canal. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.